Olá, meu nome é Lidiane Schumacher, sou psicóloga clínica, com pós em terapia familiar sistêmica e terapia do luto. O Grupo SAF me convidou para te acolher, através de uma série de vídeos sobre um tema muito importante, o luto. Quando pensamos em luto, geralmente imaginamos a perda de alguém querido, a morte de um familiar, de um amigo, mas existem outros tipos de luto, silenciosos, muitas vezes ignorados. Hoje vamos falar sobre o luto não reconhecido, um conceito muito importante na psicologia que nos ajuda a compreender dores emocionais invisíveis, que muitas vezes não recebem o espaço que merecem. E o que é o luto não reconhecido? Esse termo foi proposto pelo psicólogo Kenneth Doka, que descreveu esse tipo de luto como aquele que não é socialmente validado, no qual a perda não é reconhecida ou não é legitimada pela sociedade. Sabia que a sociedade tende a ditar quem pode se enlutar, qual perda pode ser sentida, quem deve receber suporte no luto? No luto não reconhecido existe uma ausência de espaço concreto e simbólico para a expressão. O luto acaba sendo vivido de um modo silencioso, solitário, e um processo que já é difícil se torna ainda mais complicado. E não se trata somente de não compartilhar. Muitas vezes o próprio enlutado questiona os seus sentimentos. Quando alguém perde uma pessoa querida por morte, há rituais de despedida, apoio social como velório, homenagens, mensagens de conforto. Mas em outros tipos de perdas simbólicas ou que não envolvem esse reconhecimento, apesar de estar presente, o luto não é reconhecido. É como se o direito de sofrer fosse socialmente negado. Vamos conhecer alguns exemplos de perdas em que o luto não costuma ser reconhecido? A perda de um animal de estimação, um aborto espontâneo, uma separação amorosa, a perda de um emprego, o luto pela morte de um genitor do qual não se convivia, o luto pela morte de um artista famoso do qual não se conhecia pessoalmente, o luto pela chegada da aposentadoria, a perda de um animal, por exemplo, um animal de estimação. As pessoas costumam ouvir: mas era só um animal, um cachorro, um gato, um passarinho, é só comprar outro igual. Quem está de fora, às vezes, costuma não entender a natureza do vínculo que havia, o grau de importância e amor envolvido naquela relação. Um aborto espontâneo, por vezes, essa pessoa ouve: mas era só uma sementinha, menos mal, não teve história, não teve memórias. Ou então, era um bebê na barriga, pior seria se já tivesse nascido, se você tivesse convivido com ele. Agradeça, poderia ter sido pior. Se aconteceu, foi porque era melhor assim. E você pode ter outros filhos. A sociedade tende a não compreender a intensidade da dor envolvida nesse tipo de perda. Há um interromper de sonhos, de planos, da expectativa envolvida pela chegada de um filho que não vem. Uma separação amorosa ou a morte de alguém que no passado já fez parte da vida do enlutado, um ex. Há quem diga: se vocês ainda estivessem juntos, até que eu entenderia, mas já tinham se separado, nem te fazia tão bem assim, nem a atual parece estar sofrendo tanto. Eu acho que você está sendo um pouco dramático. Isso passa. Ou então, era só um namoro. Pior se vocês já tivessem casado. A pessoa sofre aquela perda, mas sem o mesmo suporte ou reconhecimento que se dá a outros tipos de luto. As pessoas costumam não legitimar esse tipo de perda. A perda de um emprego ou de um sonho, e por vezes a pessoa escuta: você pode arranjar outro emprego, desapega. Pelos mesmos motivos, não costuma ser reconhecido, apesar de serem perdas que causam sofrimento significativo, que abrem processos de luto, mas que socialmente não são validados, não são compreendidos. O luto pela morte de um genitor do qual não houve convivência, ou de uma criança adotada e que descobre a morte dos pais biológicos, abrindo esse processo de luto.
e por vezes podem ouvir: você nem teve contato, não foi seu pai ou mãe de verdade, vocês nem conviveram, nunca te deu atenção, deixa isso pra lá, não merece suas lágrimas. E é sepultado junto à expectativa de uma aproximação, para saber o que houve, para ver aquele abandono, aquele afastamento. Nem todas as pessoas adotadas têm esse desejo, mas algumas sim. O luto pela morte de algum artista ou alguém do qual você era fã. Mas você nunca o viu pessoalmente, só pela TV, nunca conversaram? Como assim se deixar abater nesse nível? Ele ou ela nem sabiam da sua existência? O luto pode ser gerado também pela aposentadoria, ruptura com a antiga rotina e aquele ritmo de vida. Mas foi uma conquista, tantos sonham com a aposentadoria, e ao invés de agradecer, você fica assim? Isso é ingratidão, hein? Nestes e em outros casos, a pessoa sente dor real, mas o seu sofrimento é invalidado. O seu luto não é reconhecido. Esse tipo de fala e postura torna o processo de luto ainda mais difícil, porque a pessoa não encontra espaço para expressar a sua dor. A própria pessoa pode ter dificuldade de reconhecer a dor e faz bloqueio da experiência, podendo inclusive sentir vergonha do que está sentindo, impedindo o processo de elaboração do luto. E ele vai ficando silencioso, velado, podendo se tornar traumático. É importante se esvaziar das experiências pessoais, compreendendo que o luto será sempre sobre o enlutado. É ele quem diz, é ele quem sente. A perda foi dele. Vamos agora conhecer as consequências do luto não reconhecido. A pessoa evita lidar com a dor, acreditando que não tem direito de sofrer, e pode se isolar socialmente por medo de ser julgada ou incompreendida. Existem alguns casos em que nem a própria pessoa reconhece que aquele processo que está atravessando se trata de um luto. E não é só a falta de reconhecimento vindo de fora, a própria pessoa não reconhece. Esse quadro pode gerar sintomas físicos e emocionais como ansiedade, insônia, irritabilidade, sensação de vazio, com chances, inclusive, de gerar complicações do luto, quando o sofrimento prolonga-se, podendo evoluir para a depressão ou então um luto complicado. O grupo SAF reconhece que todo luto, sem distinção, precisa ser reconhecido, precisa ser acolhido. Por isso, abriu esse espaço para informar e acolher. Como validar e lidar com o luto não reconhecido, reconhecendo a perda como significativa. Não importa se os outros não compreendam ou descredibilize, se for importante para você, é válido, permita-se sentir. É importante dar nome à dor. Falar sobre o que se perdeu pode te ajudar, inclusive ajuda o seu cérebro a processar a experiência. Criar rituais simbólicos, escrever uma carta, plantar uma árvore, criar um álbum de recordações, procurar apoio psicológico. A terapia é um espaço seguro, onde o luto pode ser reconhecido, acolhido e elaborado. Construir novos significados. E não se trata de esquecer, mas de permitir que, com o tempo, a perda possa ser integrada à sua história de vida. Nem todo luto é visível, mas toda dor merece ser reconhecida e acolhida. O luto não reconhecido nos ensina que o amor, em qualquer forma, deixa marcas. E cuidar dessas marcas é um ato de amor próprio e humanidade. Se assistindo a esse vídeo você descobriu que está passando por um processo de luto não reconhecido, lembre-se que o seu sofrimento é legítimo. Dê a si mesmo o tempo e o cuidado de que você precisa. Chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa série especial sobre o luto. Compartilhe com alguém que possa estar precisando e não deixe de curti-lo para sabermos que você está gostando do conteúdo. Precisando do meu contato, junto com a minha rede social, vai estar aparecendo aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo.